pessoa aqui de Adair, saúdo aqui a todos que fazem a educação do município. Na pessoa de Valdenira e seu Braulio Melo, né, grande referência. Eu lembro-me ainda, seu Braulio, que o senhor me deu um livro, né, Minha Reminiscência, se não me engano, né, há muitos anos atrás, e que foi inspirador, inclusive, para a minha visão de Águas Belas, pois ela trazia uma série de relatos, de lembranças, enfim. Saudar aqui também as autoridades, né? Nós temos aqui os vereadores Marcelo e Erinaldo, né? E a todos e todas que estão aqui presentes. É muito interessante, Valdenira, primeiro, a preocupação que vocês têm da Academia Sobral de escolher minuciosamente os temas dos livros que vocês publicam. Por quê? O outro foi o poder das palavras, né? Em um momento que eu acho que é tão grave para todos nós, pois as pessoas parecem que perderam a noção do que é a palavra, não é, Sobral? Tantas mentiras publicadas, tantas às vezes as pessoas que lidam com informação, eu que sou da área da informação, tantas mentiras, tantas como é colocado atualmente, né, fake news, comentários maldosos muitas vezes com vistas a prejudicar, seja uma pessoa política, aqui nós temos diversos políticos, tem Elton, né? Tem Erinaldo, Marcelo, e, enfim, todos nós somos políticos de uma forma universal, mas especialmente aqueles que lidam com a política partidária. E aí se cria muitas vezes comentários maldosos para atingir não única e exclusivamente a escolha partidária do indivíduo, mas assim a pessoa. E isso eu acho muito nocivo. E mais nocivo ainda é quando se coloca para pessoas que estão ao redor dessas outras pessoas, sejam amigos, familiares, enfim. Então nós estamos vivendo em um momento extremamente difícil. Nunca na história da humanidade o ser humano teve tanto acesso à informação. Nunca. Né? Pela primeira vez na história da humanidade nós temos acesso como nunca antes à informação. Só que aí a Adair trouxe um fator interessante, que foi, e aí eu sempre me questiono, Adair, qual a formação que nós temos? Quando eu estava na sala de aula junto com o professor Jorge, né, nós sempre conversávamos sobre isso e tentávamos levar aos nossos estudantes um pouco mais de formação como pessoa, Sobral. Quanto falta das pessoas serem mais humanas, eu diria. E essa pandemia trouxe muito essa relação, né? Eu vi muitas pessoas colocarem o seguinte: mas eu não estou sentindo nada, então eu vou sair. Não tenho por que ficar nessa quarentena, né? Eu vi pessoas dizerem, inclusive, que estavam infectadas e dizer que tinham prazer de passar a doença para outras pessoas. Isso eu vi, e eu creio que alguns dos senhores e senhoras aqui presentes também viram, se prestarem bem atenção. Então vivemos em um momento muito difícil, vivemos em um momento marcado por obscurantismo, onde a ciência, e aí você vê uma pessoa como o seu Braulio Melo, né, ao auge de seus quase 93 anos, falar bem daquilo que é o mais que lógico, não é? Quantos homens e mulheres não dedicam suas vidas para estudarem minuciosamente um determinado tema? Quanto tempo não levou para a humanidade chegar a esse ponto tecnológico ao qual dominamos? É bem verdade que dominamos a capacidade de destruir o planeta várias vezes, mas não conseguimos, e prestem bem atenção, a pandemia nos trouxe isso de forma mais significativa, não dominamos a técnica de nos salvarmos. Veja como isso é nocivo para todos nós. E o tema do livro, Ressignificando a História, é isso. Ressignificar a história, é bem verdade, que também pode consistir em uma visão revisada daquilo que já passou. Uma reinterpretação, podemos dizer assim. Mas ressignificar a história também é fazer e dar significado à história que construímos nos nossos cotidianos, nos nossos lares, nas nossas salas de aula, nos diferentes ambientes ao qual nos colocamos. Os homens públicos e mulheres que aqui estão, né, como gestores, destaco aqui a Aninha, né, lá do João Rodrigues, e professores e professoras que compõem inclusive esta mesa, né, o quanto nós podemos ressignificar a história daqueles a quem chegamos no nosso cotidiano. Eu sempre digo que não adianta imaginarmos em mudar o mundo, não adianta imaginarmos ou ficarmos falando em salvar o planeta, se não conseguirmos mudar o nosso dia a dia, aquilo que está ao nosso redor.
temos e necessitamos de fazer a diferença onde estamos. É bem verdade que a tarefa não é tão fácil, eu tiro por mim mesmo, né? Eu lembro-me que desde preconceitos que eu já sofri, né? Dizer, quem é aquele rapaz? É filho de Delbrando do cachorro quente, acaba que vendia cachorro quente, a mãe dele é costureira, como se isso menosprezasse a capacidade intelectual de uma pessoa, né? Mas, indo além disso, né, nós temos os diferentes desafios. Falta de apoio, muitas vezes, que poderíamos ter mais apoio dos órgãos públicos, né? E aí eu já lanço desafios para os homens públicos que aqui estão, né, de construir políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais, ou em outras esferas que assim ocupem, para apoiar iniciativas como estas, ou como outras, para que possamos fazer com que sonhos, pois é isso, Sobral, a Academia Águas Belenenses de Letras, os livros que aqui estão, o livro do escritor Adriano, que eu acompanhei no seu lançamento em Itaíba, não estive presente, mas estive acompanhando, né, que trouxe o gênero novela. Nós temos aqui um escritor que fez uma novela, né, colocou esse livro e tornou-se uma referência na região. Então veja, tudo isso nasce de sonhos. Eu gosto sempre de uma camisa que eu utilizo, eu não gosto de utilizar roupas de marcas. Eu acho que eu sou contra, respeito quem utiliza, né? Mas está com roupas de marcas assim que muitas vezes estampam a marca, né, Laneira? Eu até brinco, eu digo que nós passamos a ser outdoors ambulantes. Que é aqueles anúncios gigantes, né, que levam a propaganda das marcas. Eu gosto sempre de levar em minhas camisas, além daquilo que já uso normalmente, né, uma frase. E uma das frases que mais me impactam de uma camisa que comprei esses dias, diz o seguinte: é impossível existir sem sonhos. Só existimos a partir dos sonhos. Só existimos como pessoas, como os homens e mulheres atuantes de uma sociedade, quando sabemos, ou pelo menos sonhamos com algo além. Seja no campo da educação, sabermos, Jorge, que contribuímos com a educação de tantos jovens, né? Você como eu, nós já chegamos em algum lugar e eu já estudei com esses dois professores. Isso nos enriquece bastante, né? Vocês como homens públicos saberem que contribuíram com a história de alguém. Você como pai ou mãe de família, né? Como via nos olhos emocionados da mãe do autor que me antecedeu, né? A alegria, a satisfação e o orgulho de ver um jovem, né, que rompe com uma série de adversidades, até físicas, mas que consegue se promover. Pois é, minha gente, existir sem sonhar é impossível. Que possamos nós sermos sonhadores e que possamos fazer um verbo que eu aprendi nos movimentos sindicais. Aqui até eu já ia esquecendo, Valdir, o deputado Ariel Barros mandou aqui um grande abraço, né? E aí no movimento sindical de Pernambuco, ao qual trabalhei nos últimos anos, eles trazem um verbo freiriano, né, de Paulo Freire, uma das grandes figuras da educação nacional, que é tanto combatido por pessoas que nunca sequer leram uma vírgula, uma frase, mas que ousam criticar Paulo Freire, né? E aí o verbo que eu acho que fica para nós na noite de hoje é esperançar. Esperançar significa levar a esperança. Ser você mesmo um ato de esperança. Ser você mesmo a voz da esperança. Que possamos existir com mais sonhos e que possamos ser essa voz da esperança. Boa noite.